Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Vocês conhecem muito bem essa passagem, mas eu quero lhe explicar de uma forma que talvez você não tenha entendido. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, repete comigo, ajoelhando-se. Ou seja, não chegou de qualquer maneira não, tá? Ele chegou já reconhecendo o senhorio. Ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, olhando nos olhos dele, o amou. Repete comigo, Jesus o amou. E disse: então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Como é que a gente interpretou isso por muito tempo? Que o rico, se quiser se aproximar de Deus, tem que vender tudo que tem, dar aos pobres e seguir a Jesus. E não é isso que a Bíblia está falando. Primeiro que isso foi um chamado pessoal. Ele estava chamando o jovem rico para integrar a equipe personalíssima de Jesus. Não é um mandamento bíblico. Quer me seguir? Quero. Então vende tudo que você tem. Não é um mandamento. Foi um direcionamento para aquele jovem, porque ele chegou para Jesus falando que queria herdar a vida eterna. Jesus falou o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Então Jesus o amou tanto que falou o seguinte: então faz uma coisa. Eu tenho uma proposta para você. Vai ser o melhor negócio do mundo. Vende o que você tem, dá aos pobres e vem fazer história comigo. Qual o nome do jovem rico? Ninguém sabe. O jovem rico, apesar de rico, não tinha experimentado muitas coisas boas, porque eu conheço ricos hoje que pagariam mais do que a fortuna do jovem rico para ser capa da lista Forbes. Jesus estava chamando ele para entrar na Bíblia. Você não entendeu? Jesus estava chamando, independentemente do que acontecer depois, estava falando o seguinte: se você me seguir, eu boto o teu nome no livro mais lido do mundo nos próximos 2000 anos. Num país chamado Brasil, a milhares de quilômetros daqui, vão citar teu nome em conferências gigantescas daqui a 2000 anos. Ou seja, ele não tinha noção do que ele estava rejeitando. Enquanto os ricos hoje pagam para andar com os famosos, para tirar foto, para não sei o quê, para sair capa de não sei o quê, para estar nas festas e tal, os ricos pagam por isso. Eles juntam a vida toda para gastar, para ter a influência que Jesus estava oferecendo para aquele jovem. Ele não entendeu nada. Ele não tinha ideia do que ele estava rejeitando. A segunda coisa é que, apesar de conhecer os mandamentos, ele nunca tinha experimentado, ou seja, ele nunca tinha passado por uma experiência com Deus a ponto de entender: o amor desse homem é melhor do que tudo que eu tenho. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que não adianta você conhecer o que está escrito, se você ainda não experimentou. É a experiência que faz você largar o que você acha importante para tocar por algo muito melhor. É a experiência que faz você reconhecer que o que tem não é suficiente, porque o que você precisa só Deus pode te dar. Só a experiência te faz isso. Ler a Bíblia não é o suficiente nesse caso. Experimentá-la sim. Mas só que o texto vai avançar
E a gente vai entender uma coisa ainda melhor, provando que era o melhor negócio do mundo. Versículo 23, continuando o texto. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos. Toda vez que Jesus passava por uma situação inusitada ou acabava de pregar para a multidão, ele sempre separava a sua equipe de 12 e continuava ensinando. Esses dias eu estava no Destiny Mind, que é a nossa mentoria de empresários. Se tem algum empresário do que faz parte do Destiny Mind, fica de pé, por favor, para o povo te conhecer. Quem é do Destiny Mind? Temos alguns aqui. Deus abençoe. Forte aplauso para a nossa equipe de empreendedores. Deus prospere os negócios de vocês. Deus guarde a família de vocês. Deus conecte vocês com pessoas que vocês nunca imaginaram e que ainda esse ano vocês recebam boas notícias que vocês jamais pensaram em receber. Em nome de Jesus, nós profetizamos nesse ambiente sobre vocês. Amém. Destiny Mind é um grupo, um mastermind de empresários que ficam 12 meses comigo, se reunindo presencialmente o ano todo, não só para seus negócios crescerem mais, mas poderem amadurecer emocionalmente, estruturar sua vida, sua equipe, sua família, sua espiritualidade. Eu estava ensinando para eles no nosso último encontro que o modelo de Jesus de treinar pessoas era convivência. Lembram-se disso? Por isso que eu citei o Destiny Mind agora. Porque no nosso último encontro eu falei assim, olha, sabe como que Jesus treinava as pessoas? Não é marcando, ó, toda terça às 9. Não, ele fala assim, larga a tua casa, deixa tudo, vem morar comigo. É café da manhã comigo, é almoço comigo, é janta comigo. Se você não conviver comigo, eu não consigo fazer em pouco tempo. 3 anos que Jesus ficou na terra atuando como mestre, eu não consigo fazer em pouco tempo. Você tem que conviver. Então o modelo de Jesus de treinamento era a convivência. Então ele acabava de ensinar alguma coisa, ele já ia para os discípulos e fazia um intensivo com eles. Quando acabou a passagem do jovem rico, Jesus imediatamente foi para os discípulos e disse, versículo 23, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Repete comigo, que difícil é um rico entrar no reino de Deus. Vamos entender o contexto. Os discípulos estranharam estas palavras. Os discípulos falaram, o quê? O rico não vai entrar? Não entendi. Aí Jesus vai e explica melhor. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas. Então ele refaz o texto e fala assim, deixa eu te explicar o que eu quis dizer com rico. Eu não estou falando com quem tem dinheiro, é com quem tendo, confia no que tem. Quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. É que ele usa a palavra rico de novo, já explicando que ele não está falando de quem tem dinheiro, mas de quem confia no que tem. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Gente, isso aqui é muito poderoso. Então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível. Aqui ele está falando do rico ou do pobre? Está falando dos homens, do ser humano, qualquer um. Você sendo rico ou sendo pobre, ser salvo pelo que você tem ser salvo pelas suas obras ser salvo porque você é bonzinho porque para os homens isso é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Inclusive o rico se curvar diante do Senhor Jesus e entregar sua coroa aos pés dele. Tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe, deixa eu te lembrar quem é Pedro. Foi o empresário de barco que deixou seus barcos, deixou tudo para trás para seguir Jesus, só para você não confundir. Jesus passa na praia e fala o seguinte, deixa tudo, larga tua casa, larga teus barcos e me segue. Você sabe que, para quem não tem experiência com valores altos, acha que tem muito. Então, por exemplo, vamos supor que Pedro faturasse 50 mil reais como pescador. É muito ou pouco?
Muito ou pouco? Muito. Por que ela falou muito? Porque ela não tem conta de 50 mil. Verdade? Tá bom. Uma vez eu estava numa conferência que o pastor professor assim, eu profetizo que a partir de hoje você vai ganhar 100 mil reais. Um monte de gente falou, baixou a mão e falou, eu não faz isso por mim não, pelo amor de Deus. O pessoal negando a profecia. Por quê? Eram pessoas que ganhavam mais. Eu vou ganhar 100 mil. Estou ganhando mais, vou rebaixar. Então, assim, não dá para discutir o que é riqueza em termos de valores, porque cada pessoa dá um próprio significado ao valor. Tem, para muitas pessoas, de acordo com mentalidade e projeto. Tá? O que determina o que é muito e pouco? Mentalidade e projeto. Eu explico isso no livro. A mentalidade que eu tenho faz eu achar 50 mil pouco. E os projetos que eu tenho para pagar faz com que 50 mil seja nada. Mas tem pessoas que estão vivendo o seu propósito na Terra, que agradam a Deus, que está tudo certo, e 50 mil é muito. Porque o tamanho do projeto dela não exige tanto, e porque a mentalidade que ela tem, isso já é suficiente. Tem algum problema nisso? Nenhum. Tudo certo. Cada um foi chamado por uma coisa. E respeite o chamado do próximo, respeite a realidade do próximo, mas honre o teu chamado, o que Deus te chamou para ser. Não fuja disso. Para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, aqui está o melhor negócio do mundo. O jovem rico não ficou para chegar nessa parte. Ele saiu da mesa de reunião antes. Vou repetir. O jovem rico saiu da mesa antes. Ele não chegou nessa parte do contrato. Em verdade eu te digo, que ninguém, repete comigo, ninguém, que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente, repete comigo, no presente, o cêntuplo. Está na tua Bíblia, 100 vezes mais. O jovem rico não pegou essa parte. Qualquer um que deixar o que tem, por causa do amor ao Evangelho, vai receber no presente 100 vezes mais, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, também as coisas materiais, com perseguições, sim, porque você vai estar no nome de Jesus. E no mundo por vir, vai receber a vida eterna. Ganhe o mundo sem perder a alma é um chamado urgente para o nosso tempo. O convite a reconciliar prosperidade material com profundidade espiritual. Com a lucidez de quem há anos orienta pessoas sobre propósito e resultados, Tiago Brunet mostra que é possível crescer por fora sem se perder por dentro. Aqui, ele aborda um dos maiores dilemas da humanidade: como prosperar sem negociar valores. Este não é apenas um livro sobre dinheiro, mas sobre eternidade. Sobre colocar a alma no lugar mais alto e o dinheiro no lugar certo, como ferramenta. Ao longo das páginas, Brunet revela caminhos de equilíbrio para viver com consciência, transformar recursos em legado e construir prosperidade que vai além do acúmulo, se traduzindo em generosidade e sentido. Essa é uma leitura indispensável para líderes, empreendedores, famílias e todos que desejam enriquecer sem perder a essência. O antídoto contra o amor ao dinheiro é ter a espiritualidade como prioridade. Ganhe o mundo sem perder a alma, porque prosperidade verdadeira é aquela que resiste ao tempo.